Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, Mateus 24. Este capítulo é conhecido por descrever os sinais do fim dos tempos e trazer palavras proféticas de Jesus sobre os últimos dias. Mas hoje, vamos além das interpretações mais comuns e explorar algumas perspectivas inéditas que conectam essas profecias aos eventos modernos. Mateus 24 é parte de um discurso chamado Sermão Profético ou Discurso do Monte das Oliveiras. Jesus responde a uma pergunta crucial feita pelos discípulos: quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Este capítulo pode ser dividido em três partes principais: os sinais preliminares, a grande tribulação, a vinda gloriosa do Filho do Homem. Agora, vamos analisar cada parte detalhadamente e trazer interpretações menos conhecidas que podem transformar sua compreensão dessa profecia. Jesus começa o sermão profético com um alerta direto: cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, ele nos chama à vigilância. Nos versos seguintes, vemos uma descrição detalhada de sinais que marcarão o início do fim. Estes sinais incluem guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, fomes, pestes e terremotos. Esses eventos são descritos como o princípio das dores, uma metáfora para as contrações do parto. Assim como as contrações aumentam em frequência e intensidade antes do nascimento, esses sinais se tornarão mais evidentes e catastróficos à medida que o fim se aproxima. Uma das primeiras advertências de Jesus é sobre falsos cristos e profetas. Ao longo da história, muitas pessoas reivindicaram ser o Messias ou possuírem uma mensagem divina exclusiva. No entanto, no contexto atual, essa realidade tem assumido novas formas. Com o advento da tecnologia, temos visto o surgimento de líderes espirituais online, muitos dos quais distorcem o evangelho para promover seus próprios interesses. Redes sociais, vídeos manipulados e algoritmos ajudam a espalhar rapidamente mensagens enganosas, alcançando milhões. Um exemplo é o uso de deepfakes para criar discursos falsos, tornando possível a manipulação de imagens e vozes para enganar. Jesus, ao alertar sobre esses enganos, nos chama a desenvolver discernimento espiritual para reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. O cenário global está repleto de conflitos e tensões. Na época de Jesus, guerras eram uma constante, mas o que ele descreve aqui vai além. Ele fala de conflitos que impactam nações inteiras e que causam temor em escala global. Hoje, podemos relacionar isso a ameaças como guerras nucleares, terrorismo internacional, guerra cibernética, que pode desestabilizar economias e governos sem o uso de armas físicas. Essas tensões não apenas trazem destruição física, mas também aumentam o medo, gerando ansiedade coletiva. Outro sinal destacado por Jesus é a fome, algo que historicamente está ligado à desigualdade e a crises econômicas. Apesar dos avanços tecnológicos, milhões ainda sofrem de insegurança alimentar. Além disso, a menção de pestes ressoa fortemente em nossa era moderna, especialmente após a pandemia de Covid-19. A pandemia mostrou como o mundo está interconectado e vulnerável. Jesus nos lembra que esses eventos não são meros acidentes históricos, mas sinais de que o reino de Deus está se aproximando. Jesus menciona terremotos como um dos sinais. Hoje, também podemos incluir nessa lista outros desastres naturais, como furacões, enchentes e incêndios florestais. Cientistas apontam para o aumento desses eventos devido às mudanças climáticas, mas a Bíblia nos encoraja a olhar além das explicações naturais e discernir o cumprimento profético. O Evangelho sendo pregado em todo o mundo. No verso 14, Jesus faz uma afirmação poderosa: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A tecnologia moderna está cumprindo essa profecia de maneira sem precedentes. Com a internet, redes sociais e traduções bíblicas alcançando até os idiomas mais raros, o Evangelho está literalmente tocando cada canto da terra. Este avanço, no entanto, também aumenta a responsabilidade dos cristãos de discernir as mensagens que consomem e compartilham. Por fim, um aspecto interessante, mas pouco discutido, é que esses sinais podem ser vistos como um padrão contínuo na história, em vez de eventos únicos.
Guerras, desastres naturais e pandemias já aconteceram antes, mas a diferença está na intensidade e na simultaneidade com que esses sinais estão ocorrendo hoje. Isso nos leva a uma pergunta importante: estamos vendo o princípio das dores se intensificar? Se sim, estamos preparados para o que virá? No verso 15, Jesus menciona um evento-chave: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa referência à abominação da desolação está diretamente ligada ao livro de Daniel, onde é descrita como algo profano colocado no templo de Deus. Historicamente, muitos acreditam que isso se cumpriu parcialmente quando o imperador Antíoco Epifânio profanou o templo em 167 a.C. E, mais tarde, durante a destruição de Jerusalém em 70 d.C. No entanto, muitos estudiosos veem isso como um padrão que pode se repetir no futuro, com um cumprimento definitivo no contexto do fim dos tempos. Vamos explorar as implicações dessa profecia e suas possíveis conexões modernas. O que seria essa abominação nos tempos modernos? Algumas interpretações sugerem que pode estar ligada a um evento ou figura que desafia diretamente a autoridade de Deus, como a ascensão de líderes políticos ou espirituais que se colocam no lugar de Deus, a instalação de sistemas ou ideologias globais que rejeitam os valores cristãos, a profanação literal de locais sagrados por movimentos que se opõem ao cristianismo. Um paralelo interessante é o avanço da tecnologia de controle e vigilância. Por exemplo, a possibilidade de um sistema global que monitore e controle transações financeiras pode ser interpretada como um precursor do cenário descrito em Apocalipse, onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Além disso, muitos apontam para a crescente rejeição de valores bíblicos no mundo, como o relativismo moral e o secularismo, que buscam remover Deus de todos os aspectos da vida pública. Jesus faz uma advertência urgente: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso indica que, durante a grande tribulação, haverá um momento de perseguição tão intensa que a única saída será fugir. Historicamente, os cristãos em Jerusalém seguiram esse conselho durante a destruição do templo em 70 d.C. No entanto, muitos acreditam que isso também se aplica a eventos futuros. O que seria fugir para os montes hoje? Pode simbolizar a necessidade de buscar refúgio espiritual em Deus durante tempos de intensa perseguição. Também pode ser um alerta literal para cristãos que enfrentem regimes opressores. Sinais sobrenaturais e perseguições. Jesus descreve um período de tribulação como nunca antes visto, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Durante este tempo, ele alerta que haverá falsos profetas e falsos cristos que realizarão sinais e maravilhas para enganar até os eleitos. É um lembrete de que o inimigo não apenas persegue, mas também engana, tentando desviar até mesmo os mais fiéis. Os sinais sobrenaturais mencionados aqui podem ser interpretados de diferentes formas: literais, manifestações demoníacas ou milagres realizados por falsos líderes para enganar as pessoas. Tecnológicos, com os avanços da ciência e da inteligência artificial, é possível manipular fenômenos naturais ou criar ilusões que pareçam milagres. Alguns pontos a considerar no contexto atual: crescente intolerância ao cristianismo. Muitos cristãos enfrentam perseguição em países onde a fé é reprimida, mas essa perseguição está se expandindo para culturas antes consideradas livres, por meio de censura ideológica e restrições legais. Ideologias globalistas. A ideia de um governo ou sistema financeiro global unificado é frequentemente associada a profecias sobre o fim dos tempos. Sistemas centralizados podem facilitar perseguições. Falsos profetas digitais. Líderes carismáticos nas redes sociais podem enganar milhões com discursos que parecem bíblicos. Apesar da severidade da tribulação, Jesus oferece um alívio no verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Essa declaração nos lembra que Deus continua no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele promete que, por amor aos seus escolhidos, os dias da tribulação serão encurtados, mostrando sua misericórdia mesmo em meio ao julgamento. Nos versos 23 a 26, Jesus enfatiza novamente que não devemos nos deixar enganar. Se alguém lhes disser: "Vejam, aqui está o Cristo",
ou ali está ele, não acreditem. Isso nos ensina que, durante os últimos dias, as pessoas estarão desesperadas por respostas e vulneráveis ao engano. É aqui que a igreja precisa estar firme, pregando a verdade e ajudando as pessoas a discernir o que vem de Deus e o que não vem. A grande tribulação culmina com um evento glorioso e inconfundível, a vinda do Filho do Homem. Mas antes disso, Jesus afirma que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa descrição refuta qualquer ideia de que a segunda vinda de Cristo será algo discreto ou oculto. Pelo contrário, será algo universal e inconfundível, um evento que todos testemunharão. Jesus descreve a culminação dos eventos do fim dos tempos como um momento de espanto e glória inigualáveis. Após a grande tribulação, ele afirma que sinais cósmicos anunciarão sua segunda vinda. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Os fenômenos descritos por Jesus são marcantes e, ao longo da história, têm sido interpretados de várias formas. Eventos literais. Muitos acreditam que Jesus está se referindo a distúrbios reais nos céus, como eclipses, meteoros e eventos astronômicos que terão um impacto direto e visível na Terra. Simbolismo profético. Outros veem esses sinais como representações de uma mudança dramática nas estruturas espirituais ou governamentais, como a queda de líderes poderosos ou reinos estabelecidos. No entanto, no contexto moderno, podemos explorar interpretações adicionais, mudanças climáticas, o aumento de eventos extremos, como tempestades solares e desastres ambientais, pode ser entendido como prenúncios desses sinais. Exploração espacial. A humanidade está cada vez mais voltada para o espaço, lançando satélites e sondas. Alguns especulam que a atividade humana no cosmos pode coincidir com distúrbios celestiais. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara: esses eventos servirão como um chamado de atenção universal, anunciando que o retorno de Cristo está próximo, a manifestação gloriosa de Cristo. Jesus continua: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. A vinda de Cristo será acompanhada por um sinal visível. Não há consenso sobre o que exatamente seria esse sinal, mas algumas interpretações incluem a visão literal de Jesus descendo nas nuvens, como descrito em outros textos bíblicos. Um fenômeno celestial único, como uma luz sobrenatural ou algo jamais visto pela humanidade. A lamentação das nações sugere que, para muitos, a vinda de Cristo será um momento de julgamento, revelando a verdade para aqueles que a rejeitaram. É um lembrete de que a glória de Jesus trará tanto alegria para os fiéis quanto temor para os que ignoraram sua mensagem. No verso 31, Jesus afirma: Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Esse é um dos momentos mais esperados pelos cristãos, a reunião dos fiéis. A promessa de que ninguém será esquecido reflete o cuidado de Deus com cada um de seus filhos. Os quatro ventos indicam a universalidade dessa reunião, mostrando que não importa onde os eleitos estejam, eles serão reunidos. No contexto moderno, podemos imaginar essa promessa como um contraste com a fragmentação da humanidade. Enquanto guerras, divisões políticas e ideológicas separam as pessoas, a vinda de Cristo será um evento que unirá todos os que são dele, superando qualquer barreira. Jesus oferece uma parábola simples, mas poderosa. No verso 32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. A figueira, frequentemente usada como símbolo de Israel, também pode ser entendida como um marcador para discernir os tempos. Assim como os brotos da figueira indicam a proximidade do verão, os sinais descritos indicam a iminência do retorno de Cristo. Essa parábola nos ensina três lições principais: discernimento espiritual. Precisamos estar atentos aos eventos ao nosso redor, interpretando-os à luz da palavra de Deus. Urgência. Assim como o verão é inevitável após a brotação da figueira, o retorno de Cristo também é certo. Preparação. Os sinais são um chamado para que nos preparemos espiritualmente, colocando nossa fé em ação. A garantia da palavra de Deus. No verso 35,
Jesus conclui com uma declaração de autoridade: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso nos dá a certeza de que tudo o que ele disse se cumprirá, independentemente das circunstâncias. Em um mundo onde tudo parece transitório e incerto, as palavras de Jesus permanecem como um fundamento sólido. Como podemos aplicar essas verdades ao nosso tempo? Fenômenos como luas de sangue, eclipses solares e alinhamentos planetários têm sido interpretados por muitos como possíveis sinais proféticos. Embora devamos ser cautelosos com especulações, esses eventos nos lembram de olhar para os céus com expectativa. Em um mundo cada vez mais dividido, a promessa da reunião dos eleitos nos encoraja a buscar a unidade no corpo de Cristo, superando diferenças para nos prepararmos para a sua vinda. Quando enfrentamos crises globais, a palavra de Jesus nos lembra que Ele está no controle e que sua promessa permanece firme. A vinda de Cristo não será apenas um evento cósmico, mas um momento de decisão eterna. Para os fiéis, será a realização de todas as promessas. Para os incrédulos, será o início de um julgamento. Isso nos desafia a refletir: estamos prontos para a sua vinda? Estamos vivendo de forma a testemunhar sua glória? Mateus 24 não é apenas uma lista de eventos futuros, é um chamado ao discernimento, vigilância e fidelidade. As palavras de Jesus nos desafiam a não apenas identificar os sinais, mas também a viver em obediência, amor e missão enquanto aguardamos sua vinda. Gostou desse estudo? Então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima, e que Deus abençoe a sua vida.